Olá! Vamos mergulhar hoje num momento bem dramático da história. É uma história sobre um reino em crise, sabe? Um rei apavorado e uma profecia que acabou ecoando por séculos. Essa é a história do rei Acás e do famoso sinal de Manuel. Para a gente começar, o cenário é de desespero total. A capital, Jerusalém, está completamente cercada por exércitos inimigos. O pânico se espalhou pela cidade inteira, do palácio até o cidadão mais simples. O medo, assim, era quase palpável. E quem são os lados nesse conflito? Bom, de um lado a gente tem o rei Acás, que é o líder do reino de Judá, e do outro, uma aliança bem poderosa formada pelos reinos da Síria e de Israel. Eles marcharam juntos com um objetivo: derrubar Acás e tomar a capital. Então, nossa primeira parte foca exatamente nesse clima de terror que tomou conta da nação. Olha, a fonte original usa uma metáfora incrível para descrever esse pânico. O coração do rei e do seu povo não só temia, ele se movia como as árvores do bosque com o vento. Tenta imaginar essa cena, uma floresta inteira balançando com violência, sem controle nenhum, no meio de uma tempestade. Esse era o estado emocional de Judá. E é nesse cenário de caos total que uma nova figura aparece: o profeta Isaías. E ele chega trazendo uma mensagem que é o completo oposto desse pânico todo. O Isaías vai direto falar com o rei Acaze. E a missão dele é muito clara. É desafiar o medo do rei e oferecer uma perspectiva totalmente diferente da crise. Uma perspectiva que se baseia em confiança e não em pânico. E olha só a linguagem que o Isaías usa para descrever os dois reis inimigos que estavam deixando Acaz morrendo de medo. Ele não fala que eles são um grande incêndio, não. Ele chama eles de dois pedaços de tições fumegantes. É uma imagem para lá de depreciativa. E o que isso quer dizer? Bom, um tição fumegante é um pedaço de madeira que já queimou. Ele ainda solta fumaça, parece perigoso, mas o fogo mesmo já está no fim. O que Isaías está dizendo é que a aliança inimiga é só fachada, sabe? O poder deles já está se acabando. Basicamente, é uma ameaça em fase terminal. Aí, a história chega num ponto de virada fundamental. Deus faz uma oferta direta para Acaz, mas a resposta do rei é, para dizer o mínimo, surpreendente. A oferta é simplesmente extraordinária. Acaz podia pedir qualquer sinal, qualquer prova divina que ele quisesse. Não importava o quão impossível parecesse, seja nas profundezas ou nas alturas. Era como um cheque em branco para fortalecer a fé dele. E a resposta de Acaz, ele se recusa. E com palavras que soam muito piedosas, ele diz que não vai tentar ao Senhor. Mas, será que isso é piedade de verdade ou é uma jogada política? Para um rei encurralado, confiar num sinal divino significaria abrir mão do controle. E o mais provável é que Acaz já tivesse um plano B na cabeça, negociar uma aliança secreta com o Império da Síria. Então, recusar o sinal com a desculpa da fé era um jeito de manter as opções dele em aberto. Só que, apesar da recusa do rei, um sinal é dado mesmo assim. E não é um sinal qualquer, é um que se tornaria uma das profecias mais famosas de toda a história. E então Isaías entrega a profecia. O ponto central é esse: uma virgem vai ter um filho e o nome dele vai ser Emanuel. Essa é a resposta divina para a falta de fé do rei. E o nome do menino é a chave de tudo. Emanuel quer dizer, literalmente, Deus conosco. No meio do cerco, do medo, da incerteza política, o sinal é uma promessa de que Deus estava presente ali, dando amparo. Mas para o Acaz, essa profecia tinha um significado bem prático e imediato. A linha do tempo era clara. Antes que essa criança crescesse o suficiente para saber o que é certo e errado, algo que levaria só alguns anos, aqueles dois reis que ele tanto temia seriam derrotados e as terras deles abandonadas. Só que a profecia não era só de boa notícia, não. Tinha um lado sombrio. Uma consequência direta da decisão de Acaz de não confiar em Deus e, em vez disso, eu buscar ajuda com a poderosa Síria. Então, a gente tem aqui uma dualidade perfeita. A boa notícia, o problema atual vai ser resolvido. A má notícia, a solução que Acaz arrumou por conta própria, a aliança com a Assíria, ia se tornar um problema muito, mas muito maior. Um problema que levaria Judá à ruína. E para descrever essa nova ameaça, Isaías usa outra metáfora genial: a navalha alugada. A Síria seria essa navalha que Acaz alugou
para se livrar dos inimigos, mas que, no fim das contas, acabaria raspando a sua própria terra, deixando-a nua e humilhada. A profecia detalha essa destruição em 3 estágios devastadores. Primeiro, o colapso econômico total. Depois, a sociedade se desfaz, a terra se torna um lugar selvagem e, por fim, a vida regride a um modo primitivo de pura e simples sobrevivência. Isso mostra bem a consequência completa da escolha do rei. E tudo isso nos deixa com uma questão. A história de Acaz é sobre um rei de muito tempo atrás, mas o dilema dele é atemporal. Quando o medo parece grande demais, quando a crise é esmagadora, o que é preciso para a gente realmente confiar? Que tipo de sinal seria suficiente? Fica aí a reflexão.